Fala galera, bem-vindos ao Veja Bem Mais. Para quem não lembra ou ainda não conhece, o objetivo aqui é tratar de assuntos mais sérios, mais polêmicos, de uma forma mais abrangente, com uso de dados e referências. Caso esteja interessado em algo mais leve, reflexivo ou cômico, não deixe de conferir o Veja Bem e o Veja Bem Menos no nosso site, vejabempodcast.com.br. Bom pessoal, agora vamos para a nossa segunda parte. Nossa, nossa! Vamos dar uma intermission, né? Intermission. E bom, finalmente vamos falar do Brasil. Ai, meu Deus. Deve ter muitos ouvintes esperando saber o que a gente tem que falar sobre isso. Bom, em relação do governo, acho que não tem como a gente não abordar os problemas. Porque é o que mais tem? É o que mais tem. Então, qual seriam os problemas estruturais do nosso governo? Olha, vamos começar pelo básico. Hoje eu já não sei, mas antes de tudo isso que aconteceu da situação atual, por exemplo, a situação da Dilma, o Brasil realmente não tinha oposição. Deixa eu explicar melhor. Se você analisar, por exemplo, os dois maiores partidos do Brasil, PT e PSDB, vou colocar como exemplo, e se você pesquisar, por exemplo, atas, os comícios do partido, reuniões, toda a agenda dos dois partidos são as mesmas. O PT, no caso, seria classificado mais como, desse ponto de vista deles, o PT mais extremista e o PSDB seria mais moderado, mais de boa, por assim dizer. Mais coxinha. Se você ter ideia, uma vez, se você, por exemplo, levantar em relação a entrevista e discurso, o próprio Fernando Henrique, né, que é o presidente do partido até hoje, aquela figura do partido, já dizia antigamente, eu não lembro quando foi agora a data da entrevista, mas ele dizia claramente que a única diferença entre os dois maiores partidos do Brasil, PT e PSDB, era uma briga por cargos. Questão ideológica, questão financeira. Claro, tem algumas divergências dentro do partido, mas as diretrizes dos dois partidos eram a mesma. Então, o problema, para mim, já começa por aí. Que democracia é essa onde você não tem uma oposição, não só, por exemplo, de cargo, mas uma oposição ideológica, para você criar um debate, para você ter discussões. Porque senão a gente entra no que a gente entrou. Esses 1000 anos do governo PT, para, tipo, parece só agora. Porque realmente só agora você viu surgir uma oposição mesmo. O pessoal, realmente, o povo se organizar e sair pra rua. Isso daí era se você levantar, sei lá, 10 anos atrás, perguntar pro seu pai, pra sua mãe, pro seu avô, enfim, pra quem você quiser, 10 anos atrás não teve nenhum evento desse tipo de proporção. 10 anos atrás, pro avô? Não sei. Nossos ouvintes têm pergunta pro avô, mora com a avó, vai saber. 10 anos eu lembro, cara. Então. Eu tinha o quê? 14 anos. Mas eu digo, se você analisar todo o cenário, não tinha essa... Hoje eu acredito que o Brasil está criando, realmente. Mas ainda acho que tem um caminho muito longo para percorrer nesse sentido. Você acha que o grande problema estrutural é falta de... Principalmente no Brasil, porque o próprio nascimento dos partidos no Brasil, os dois maiores, tanto o PT e o PSDB, veio do mesmo lugar, do Sebrasp. Lá, tipo, sindicato lá do ABC, pessoal da USP. O próprio nascimento dos partidos já mostra que eles são vinculados ideologicamente à mesma coisa. A diferença é que o PSDB é aquele que o pessoal chama de socialismo fabiano, que é uma coisa gradual, uma coisa devagar. Conservador. Não. Se for dividir os partidos aqui no Brasil nesse espectro bem grande de conservadorismo, liberalismo, direita e esquerda, a gente sabe bem onde as pessoas acreditam que eles se encaixam. Sim, Mas a verdade é que tá tudo no centro, ouvintes. Ele tem uma pendência bem fraca, assim, para um lado ou para o outro, mas é tudo central. Aqui no Brasil, se na Europa eles já dizem que nos Estados Unidos não tem muito lado direita e conservador, imagina no Brasil. Aqui. Mas a questão eu acho que vai um pouco mais a fundo do que isso. Além de ser a mesma coisa, eu acho que só é a mesma coisa porque o incentivo para entrar no governo hoje é um só, que é a estabilidade do cargo político, a remuneração. E parou, né? Porque quem entra no governo hoje querendo melhorar realmente o país, querendo representar as causas, levar adiante... Quer dizer, até tem, né? Não vamos generalizar também 100%. Mas pra chegar lá... Mas o que eu vou falar um pouco aqui remete uma matéria da super interessante de 2012. A capa é Por que a política no nosso país é burra. É uma matéria interessantíssima, não querendo fazer trocadilho com o nome da revista. O link está disponível online, o link está nas referências.
Mas é um estudo bem interessante que eu vou resumir aqui, mas para quem quiser conhecer mais, é só clicar lá. Quantas pessoas realmente inteligentes têm o incentivo para entrar na política hoje? O que você precisa para entrar na política? Uma das coisas mais interessantes da reportagem é que eles definem que só existem 4 tipos de personalidades, digamos assim, na política brasileira. Que é o líder de associação, então o representante lá da Associação dos Comerciantes, o diretor do convênio dos motoristas, não sei o quê. Exatamente. São as pessoas que conseguem angariar votos. Como você convence uma parte substancial da população a votar para você? Você precisa dessa influência. Então, essas pessoas, esses líderes aí, eles entram na política justamente por causa disso. Só que eles já entram bem enviesados pelas próprias causas, né? Então, já é algo bem... Já tem um cabresto muito grande nesse tipo de pessoa que entra para a política. O incentivo é justamente facilitar o meio que ele já veio, né? Não necessariamente abrangir e melhorar as coisas de maneira geral ou reavaliar outras. É mais representar o que ele está ali para representar. E o outro tipo é o burocrata, que são os ex-secretários, talvez até ex-ministros, que já cumpriu aquele papel público, que talvez nem foi tão eficiente, mas por ele já ter tido essa posição, é muito mais fácil você votar para ele do que para um Zé Mané desconhecido que não tem essa experiência. Aí é aquela coisa do falsa equivalência, né? De experiência equivale ao mérito da pessoa estar ali. E que no estado de São Paulo, pelo menos, a gente vê muito com o Serra, com o Alckmin, que tá tentando o governo já, né? Que... É o Nosferatu. Então, essa coisa de burocrata tem muita vantagem no Brasil, muita representatividade também, mas o que ele representa realmente, né? Alguns têm boas intenções, mas não é aquele grassroots aqui que entrou para realmente mudar. Tá ali para manter o sistema e beneficiar o próprio partido, fazer coisas que vão além, né, do que deveria realmente fazer. E o terceiro tipo é do líder, é do cacique, que é líder o cacique barra general, que é em cidades pequenas, né, aquelas famílias poderosas, coronéis, isso, é coronel, esse é o seu termo. Que já vem de séculos já, que o bisavô, o avô tem aquela influência e tá lá até hoje. Quem vai tirar essa pessoa de lá? Quem vai chegar lá em cidade Anta, no interior de Minas, e vai mudar o espectro, o sistema político lá. Vai botar alguém diferente da família. Se tem alguém de Anta, ouvinte, por favor, diga-me se eu estou errado, mas eu acho difícil. E esses coronéis também estão mais interessados em estabilidade e favores, né? E por último temos os pastores. Os pastores é uma simbiose bem interessante. Simbiose não, é uma fusão. Simbiose é o que dá, é o que dá e recebe. O pastor só... Eu pensei no Venom na hora que isso é pior. O pastor, ele é um pouco de coronel com o líder de associação. Ele tem os votos, tem uma causa e consegue ganhar representatividade por causa disso. Mas aí você pergunta, onde está o acadêmico? Onde está o empreendedor? Onde está aquela pessoa que fundou a sua própria ONG e agora quer fazer isso em nível nacional? Onde estão essas pessoas? Estão longe. Essas pessoas entram no segundo grupo, que é o Zé Ninguém, com Z maiúsculo. Que não fazem, não tem as vantagens dessas outras categorias. E ainda tem a desvantagem de não ter dinheiro para montar a plataforma, para montar a corrente. Outra grande barreira e problema estrutural é que política no Brasil é dinheiro. Se você não tiver dinheiro para sua campanha, dinheiro para comprar comercial, para comprar carro de som, para comprar outdoor, quem vai saber quem é você? Tem gente boa. Tem. Mas, geralmente, quem... E aí a gente chega no terceiro ponto, que é talvez o mais assim gritante, que é o do financiamento de eleições. Se o segundo ponto é que você não tem dinheiro, o terceiro é que você precisa se vender, se prostituir por esse dinheiro. E essa prostituição é muito bem organizada na forma de empresas que precisam de seus lobistas. Então, hoje a Constituição permite que a empresa doe até 10%. Não, 10%. 10% é da sua renda pessoal, você como eleitor. A empresa até 2% dos rendimentos, ou do lucro. Não tenho certeza em quantos são, mas é 2%. E isso, obviamente, por ser uma porcentagem, vai dar muito mais perna para quem é rico, dono de fazendas, etc., financiar sua própria campanha. Free boi depositar, não. Ou campanhas com interesses massivos, como bancos e
Ambev. empresas de bebidas, empresas de bebidas, que tem interesse e tem muito dinheiro em caixa, né? Tem muito dinheiro. Então você, no fim das contas, se você quiser uma plataforma, quiser ter uma visibilidade, você vai ter que se vender para esse tipo de contrato e lá você vai representar o interesse delas e não o seu. Você pode até ter outros, mas assim, você tá ali por quê? Sempre vão te lembrar disso, né? E a doação? Né? Como você chegou aqui? Exatamente. Lembre-se, né? É pior que isso é complicado mesmo. Até porque eu acho que o problema dos próprios candidatos que tem aí, que você devia colocar, que eu acho que é bacana, o pessoal vende como marketing as coisas. Por exemplo, o candidato adota um discurso do candidato que tá ganhando, por exemplo. Tem 2 candidatos concorrendo ao cargo. Aí vem lá o marqueteiro e fala, não, adota o discurso dele, levanta a bandeira dele, quem sabe você não consegue. Mas a partir do momento que você faz isso... produto, né? A partir do momento que você faz isso, você, por exemplo, ideologicamente falando, você já perdeu. Porque chegando lá, você vai ser pressionado para fazer justamente o que o cara ia fazer. Então, se você tinha proposta de fazer algo diferente... Sinto muito. Eu acho que é muito, no Brasil, essa visão muito marketing da política. Não é visão, cara. É aí que tá. É estrutura. Estruturalmente não é que eu acho. Eu acho, cara... Bulhufas, que você acha. Se você quer se candidatar, quer ter uma visibilidade legal, você precisa de dinheiro. Onde você consegue dinheiro? Para um partido muito bem estabelecido já e grande, ou para uma empresa, que normalmente está associada a esses grandes partidos, porque já sabe que tem a maior chance de eleger os candidatos. E o negócio aí é por que isso é assim? Não precisa ser. Esse é o grande problema estrutural. Por que é um percentual e não um valor X? Porque aí diminuiria um pouco o problema. Empresas maiores teriam, por exemplo, a mesma possibilidade de chegar a 100 mil reais por doação do que uma Ambev que tem 2% de bilhões de rendimento. Então, por que não o número X? Ou por que não estipular que uma instituição terceira faça isso? Você dá todo o dinheiro lá e eles decidem o quanto cada partido tem direito por número de candidatos, plataforma, não sei se vai usar, que tipo de plataforma vai usar, mas um órgão que vai administrar esse dinheiro, não você diretamente, mas um órgão que administre isso. Que muitos dizem que pode ser o público, mas aí tem um probleminha, que é o de confiança no órgão público, dando dinheiro para candidatos para se eleger pro órgão público, né? Mas o fato é que dá para fazer isso. Dá para você limitar no número absoluto as doações ou dá para você terceirizar. E aí na terceirização você pode doar ou para a campanha política, tipo, eu não vou doar para nenhum partido, mas eu dou para esse fundo. E aí esse fundo vai ser dividido proporcionalmente, então até o partido lá do Enéas vai ganhar um pouco da sua doação. Prona. O Prona. Em termos ideais, acho que seria a melhor opção, porque, bom, todo mundo vai ter um dinheiro e não vai ser um dinheiro absurdo. Mas temos o problema aí do caixa 2. A partir do segundo que você limita essas doações ou bota na mão de um terceiro, o dinheiro por baixo dos panos, na cueca, na mala, que não vai faltar. Nossa Senhora. E aí você chega no maior problema que eu acho, o maior problema da política, não só brasileira, mas da América Latina, todos os países em desenvolvimento. O problema da honestidade que você acredita que o candidato tem e que o candidato realmente tem em relação a você. E quando você pega exemplos aí, países nórdicos, que eu estou usando como exemplo aqui, porque realmente são exemplos, o nível de confiança no governo lá, principalmente na Suécia, na Dinamarca, beira os 60%. Se você confia no governo, 60% da população fala assim, confio. Aqui no Brasil, qual você acha que seria esse resultado? Acho que tem até pesquisas aí. 70%. Mas se a aprovação do governo já era de, sei lá, quanto que era? 7%? 6%. 6%. Imagina a confiança no governo. Né? Esse nível de aprovação, né, deve ser negativa. Vem os bolivianos aí falar que não confiam no governo brasileiro. Mas eu acho que a questão é, a nossa cultura, ela ainda é muito de resultados a curto prazo, muito imediatista e muito populista, no sentido, vamos agradar a todos da maneira mais rápida possível, mas não é uma gestão que visa a sustentabilidade dos próprios programas, ou que visa montar uma plataforma onde você realmente represente a sua população, não porque tem mais dinheiro, mas porque você foi eleito de uma maneira proporcional àqueles interesses e de forma limpa, de forma justa, digamos assim. Eu acho que enquanto isso não acontecer, é difícil mudar. Você fala em político hoje, qual é o primeiro adjetivo que você pensa? Merda. Corrupto. Aí, ó, corrupto, merda, ladrão. E se você pensasse num político como alguém que tá lá para me representar e melhorar o meu país? Como acontece nos escandinavos, nos Estados Unidos até um certo ponto, na Europa também com os parlamentares.
E se fosse assim, você não acha que tudo a partir desse ponto melhoraria de uma forma assim inconcebível hoje na situação brasileira? Você já pensou em poder confiar no seu político? Poder dar dinheiro para a campanha dele e saber que ia ser usado realmente para ele ser eleito e não para prestar favores? Eu acho que essa é a pedra angular do problema. Essa pedra tá aparecendo bastante agora, né? É que nem o Pafron. É a pedra angular do problema brasileiro. Falta uma cultura de honestidade, de comprometimento com a representatividade na política para fazer o que deve ser feito, que é melhorar e não distribuir favores, não melhorar a própria causa ou morrer no conforto de um salário de governo e aposentadoria também. Ah, cara, eu acho difícil. Pior que esse é um assunto tem tanta coisa pra mudar, porque eu não lembro quem que falou essa frase agora. Mas em linhas gerais, eles falam que tudo que existe na política antes passou pela alta cultura, ou cultura, no caso, enfim. Eu acho que é isso uma coisa que a gente deveria pegar e trabalhar no Brasil. Por exemplo, você olha aqueles, por exemplo, você cita os países nórdicos, você vai ler sobre história, sei lá, bibliografia de algum candidato, você vê que o cara tem um passado de, sei lá, o cara é um acadêmico, tem algum conhecimento, assim, você entendeu? Não apela que, tipo, aquela coisa imediata que você falou, imediatismo. Tem uma visão mais ampla da situação. O que eu vejo no Brasil, o que eu pessoalmente mais detesto no cenário político, é, por exemplo, o pessoal analisar político por só discurso. Mas não, tipo, por fonte primária, por exemplo, aliança, por exemplo, os grupos, por exemplo, os grupos que ele participa, tem ali... As pessoas não vão além, entendeu? Aqui, né? Só vê a fachada, só. Mas eu acho que isso é um argumento debatível, porque as pessoas que veriam isso são as pessoas que não importam para esse candidato, realmente. O que importa é se ele for líder de alguma coisa, são seguidores que automaticamente vão votar nele. Ele não precisa brigar por esses votos. Se eu sou líder da Associação Comercial de São Paulo, eu tenho os votos. Se eu sou líder do Sindicato de Professores, eu tenho os votos. Mas acho que o problema, eu falei, justamente, pode se enraizar na maneira que você vota. Que você consegue a maioria ali e pronto, já foi eleito. Não tem necessidade de realmente ir lá e brigar, porque você sabe que eu vou te colocar como terceiro candidato em vez de quinto. Isso vai te ajudar. Então pode ser que está correlacionado aí, mas a outra coisa... Nem lembro qual que é o seu problema. Não, que na verdade comecei falando que, tipo assim, dessa visão mais imediata das coisas, tipo, até a própria... Não, na verdade, esse próprio contexto de imediatismo, de não populismo. De não pesquisar. Tá. Não, mas a outra coisa é que a pessoa não vê relevância. O que eu vou gastar meu tempo pesquisando, descobrindo, sendo que provavelmente só tem mais pessoas iguais a ele, e a que não for vai estar num partido ali X que não vai ser eleito de qualquer jeito. Cara, isso remete bem ao começo da nossa discussão. Não vale a pena discutir política? Discutir vale, porque a gente aprende, reflete. Mas vale a pena perder tempo, entre aspas aqui, perder tempo pesquisando o background de um candidato que tá num partido que nunca vai ganhar uma bancada? Essa é a pergunta pragmática que, infelizmente, hoje eu acho muito difícil responder afirmativamente. Eu acho que... Principalmente no cenário nacional. Eu acho que a situação que você tem hoje é votar no menos pior. É. Fazer um esforço Eu acho que todo mundo faz isso. É igual o pessoal falou. Vota no menos pior e reza. Não reza, mas mantém-se formado para um dia. A minha esperança é que a próxima geração vai ser diferente. Porque não tem como destituir todas essas perucas brancas que estão no governo hoje. Não. Implementar o parlamentarismo do dia para noite... Mudar o sistema de votação, tipo... Mas eu lembro... Esquece, né? O pessoal fala que torna essa mudança a longo prazo, além da formação de uma nova classe, sei lá, uma nova classe intelectual e cultural, leva em torno de mais de 30 anos. Então, se provavelmente a gente estiver vivo algum dia para ver se o Brasil melhorar, vai ser quando a gente já estiver velho e acabado. Talvez, mas as coisas mudam mais rápido hoje do que antigamente, né? Principalmente com a disseminação da informação. E com a plataforma Veja Bem, política. Quem sabe... Estaremos concorrendo aí Quando vai ser a próxima? Sei lá, 18, né? Quer dizer, 2018. 2018. Agora a gente tem a municipal, né? É verdade, temos esse ano. Mas quem sabe? Bom, vocês falaram bastante de mudança aí, mas é uma coisa muito idealista, né? A gente não sabe quando isso pode acontecer. Mas agora, em 2016, cenário que a gente está vivendo,
Qual vocês acham que são as reformas mais urgentes que poderiam ser feitas, apoiadas? Eu posso começar? Vai lá. Olha, para mim é essencial a segurança pública. A gente tem em torno de 50 mil pessoas morrendo por ano. Isso que são os dados, por exemplo, oficiais, né? Vai saber quantos a mais são. Passa batido. Primeiro segundo é uma reforma tributária. No Brasil hoje, não existe uma só empresa que consegue ficar dentro dos trilhos em termos regularizada com o governo. E eu acredito que isso era proposital do governo, para manter os caras na coleira. O cara sabe que não pode pagar tudo, então ele fica aquele meio de campo. E outra coisa, isso é justamente principalmente para incentivar os pequenos empresários. E eu me recordo uma matéria no começo de abril, em 2016, falando justamente sobre isso. Foi fechado em torno de 1 milhão de empresas do Brasil, pequenas e médias empresas. Isso em que período? 2015. Ah, não. E o pessoal tende a analisar só visualizando, sei lá, grandes empresas, mas não entende o impacto. Peraí, 1 milhão de empresas fechadas? Sim. Em 2015 apenas? 2015. 1 milhão em um ano? Isso parece muita coisa, meu Deus. Pequena e média empresa, esse é o nome. No caso... 1 milhão em um ano parece muita coisa. Parece muita coisa. É chocante. Eu pessoalmente acho que esses são os 2 fatores principais. Eu não consigo ver alguém querendo... Igual aquele pessoal que fica reclamando por, sei lá, corte de verba em alguma coisa. Eu entendo, pode prejudicar. Mas se você parar a pensar que você tem um país que todo ano tem uma escala de guerra, não tem como você mudar o foco para alguma outra coisa. Questão de morte, você tá falando. Pra mim, não tem como você... É inconcebível você pensar em outra coisa sem resolver de imediato. Não resolver, mas começar a trabalhar nesse problema. Que é justamente o que a gente não tem hoje. Então, 2. Para mim, esses são os 2 principais. Segurança pública, em primeiro lugar, seguido por uma reforma tributária para desinchar. É porque eu vejo que tá inchado esse negócio, entendeu? Sim. Justo. Uma boa análise. Da minha parte, eu acho que isso vai ser clichê, mas eu acredito fielmente que é o primeiro passo para qualquer melhora em qualquer país, é investir mais na educação. Uhum. Eu olhei a porcentagem do orçamento do governo que foi gasto em diferentes ministérios em 2012 e eu vi que foi gasto 15% dos 2,3 trilhões de dólares daquele ano na previdência privada e somente alguns milhões na educação. Eu acho que 3% na educação. É algo assim bizarro. Como que você gasta 5 vezes mais na previdência de pessoas que, por definição, já não contribuem com a sociedade? Já contribuiu muito, não estamos desvalorizando os aposentados. Mas eu só digo que é um número muito absurdo. 5 vezes mais em pessoas aposentadas do que na formação de novos cidadãos. Como assim? Não consigo compreender. Eu acho que, em primeiro lugar, tem que... Aí que tá. É muito fácil falar onde tem que estar a reforma, mas acho que a primeira reforma que precisa ser feita é a aritmética, no sentido de que a população e os governantes têm que entender que existem sacrifícios. Essa questão da opinião pública é algo que eu queria falar aqui, porque eu acho que ela não vale de nada, cara. Não vou desmerecer a opinião pública, mas eu acho que tirando questões bem abrangentes e com um percentual muito a favor de contra, ou enfim, em prol de alguma coisa, é muito contraditória, principalmente para a política doméstica. Você pesquisa as pessoas, você acha que o governo deveria gastar mais ou menos? Todo mundo fala menos, obviamente, né? Mas e na educação, você quer que investe mais ou menos? E na saúde, você quer que investe mais ou menos? Sim, não... Quer que gaste menos, mas quer que invista mais. Todo mundo quer que o governo gaste menos, só que os programas governamentais sejam maiores e melhores. Exato. E nem nada que seja abaixa os cortado. juros. Assim, isso não... tem que botar um asterisco grande aqui também. Não que a pessoa, você, indivíduo, seja idiota no sentido de achar que dá para fazer mágica. Mas no coletivo, a opinião pública, isso é um público bem grande. Quando você começa a fazer pesquisas, enquetes, aí você vê que, no geral, as pessoas se contradizem. Tipo, eu tenho uma ideia que eu quero sacrificar a previdência em prol da educação. Mas aí o outro vai lá e fala que não, principalmente o idoso. Você acha que vou fazer pesquisa com o idoso? Não, tem que cortar a previdência. Joga mais, né? Corta, sei lá, o orçamento da tecnologia. O que o idoso está preocupado? Então, no geral, quando você agrega tudo isso, a opinião pública, cara, é um lixo. Não tem nada que valide ela. A gente pode pegar de exemplo o que aconteceu em 2016 agora, depois que o Temer assumiu, que ele fechou vários ministérios. O pessoal foi
A Então, loucura. eu não quero entrar em detalhes de associações partidárias e méritos do que ele fez ou não, porque a gente não teve nem tempo para avaliar os resultados. Ai. Mas a questão é que Mas eu acho não que o seria bom, uma escolha racional nesse caso? o bom político, cara, eu não vou entrar nessa discussão, não vou. Droga. O que eu tô querendo elucidar é que o governante bom é o que faz escolhas e não segue a opinião pública, porque ela não tem diretiva para medidas domésticas. Ele tá lá para fazer escolhas. Já foi eleito pela opinião pública. Entre aspas também, né? Mas ele tá lá para fazer as melhores decisões. E as melhores decisões, você tem que estar disposto a fazer esse sacrifício. Então, tenta descobrir primeiro quais são as prioridades do distrito que eu represento, do povo brasileiro. A minha prioridade, se me perguntar hoje, é educação. Acho que falta muito estrutura para a educação. E sem educação, obviamente você vai ter mais violência. Quem bem educado que vai assaltar a lojinha? Quem que vai vender drogas em boca de fumo com diploma? Eu acho que político vai ter mais propensão para roubar. O que se formou bem, que teve a oportunidade de estudar todo o contexto político nacional, internacional, etc., ou aquele que tá lá porque o pai dele é coronel e quase que comprou o diploma também. Acho que educação, olha a pedra angular voltando. Educação é a pedra angular. Até do negócio que eu falei da questão que eu falei da honestidade. Uma pessoa bem educada tende a ser mais honesta, tende a se comprometer com causas em vez de interesses egoístas. Eu acho que tem uma necessidade gritante para existir uma reforma que valorize mais a educação. Hoje, no discurso é que tem o pré-sal lá e etc., mas... Até agora? Isso também é a longo prazo. Eu acho que dá para tirar muita gordura de outros ministérios. Não vou falar quais, mas a Previdência é o que gasta bastante. Para investir mais em educação. Então, a reforma... Investir mais na educação e não só dar mais dinheiro, porque jogar dinheiro não resolve o problema, né? Tem que também pensar em dar mais liberdade para os professores. Reconhecê-los melhor, não só monetariamente, mas também em termos de participação na sociedade. O professor hoje, infelizmente, é um bobo que quer fazer o bem, né? O professor hoje, ele é meio que a figura de um político que, por saber que não conseguiria fazer nada como político, faz como professor. Ele é o político bom, mas como não sabe que não tem chance, ele dá aula, né? Mas ainda assim, só... Jogam fogo neles. Exatamente. E eu acho que tem exemplos. Eu sei que tem exemplos de países que investiram bastante na educação. A Coreia do Sul, por exemplo, saiu de um cenário pós-guerra, investiu massivamente na educação e hoje exporta tecnologia. Exporta produtos industrializados. Exporta cérebros. Porque essa é outra coisa que eu acho que é estrutural. Enquanto a gente focar só em exportar carne, soja e etc., somos um país sempre em desenvolvimento. Um país desenvolvido é um país que exporta inteligência. Eu acho que o Brasil tem capacidade para focar nisso e exportar mais disso. Como a gente já tem os grandes centros de pesquisa no Brasil, a USP, a maior faculdade, a maior universidade da América Latina, outras universidades estaduais também do Rio de Janeiro, de Minas, que eu posso citar, representam muito bem esse potencial que existe, mas que não é investido, não é... Ele tem um potencial que não é potencializado. Então, em primeiro lugar, mais investimento em educação e reforma baseado em países que já deu certo de como fazer com que a educação funcione também. Dar mais autonomia para o professor, tirar esses testes bobos de vestibular de decoreba. Aí a gente vai discutir mais no Veja Bem Educação. E em segundo lugar, acho que, concordando com o Pedro, a reforma tributária é imprescindível, porque além dessas empresas que fecharam, algo muito mais gritante é o número de empresas que nunca abriram por causa da fita vermelha da burocracia e da pressão, do cargo fiscal que eles sabem que vão ter que cooperar. Um exemplo, na Irlanda hoje, você precisa de 5 dias úteis para abrir sua própria empresa. Sim. Nos Estados Unidos, você consegue o seu permit, sua licença para gerenciar o próprio negócio no mesmo dia. Você vai lá no equivalente a um Detran da vida e pega a sua licença e já era. Você está oficializado pelo governo a vender. Eu não lembro no Brasil se é 40, 80. A última vez que eu vi, acho que era 45 no mínimo. De 45 a 120, uma coisa assim. Para você abrir a sua empresa para criar empregos, gerar... Vai falir antes de abrir. Aí você vai demorar mais ainda para fechar. A nossa sorte é que estadualmente existem várias iniciativas para mitigar isso.
Tem o micro e pequena empresa em São Paulo, tem um apoio, uma iniciativa nesse sentido, mas acho que tem que ter federal. Para que burocratizar tanto? E tem que passar para o estadual também. Mas para que tanto documento? Para que tantos impostos? O Brasil é o único país do mundo que você precisa, acho que mais de 200 horas anuais para pagar o imposto corporativo. Você precisa, acho que é 270 horas, se não me engano, anuais, para pagar o imposto corporativo, que deveria ser um clique, né? Você pagou, você não deveria ter um analista contábil para cuidar só de imposto na sua empresa, que no Brasil todas têm, principalmente as maiores têm vários. Olha o tanto de recurso que você está desperdiçando. Eu poderia estar lá fazendo produto, promovendo inovações, marketing, etc. Não, tá? Contrata uma pessoa só para pagar imposto pro governo. Pagar alguém para poder pagar. Onde que agrega valor nisso? E a reforma tributária não só tiraria todo esse cargo tremendo de empresas, mas também viabilizaria muito mais investimento externo no Brasil. Sim. Se eu sou da Europa, dos Estados Unidos, da Ásia e da África, quero investir no Brasil, a hora que eu vejo o código tributário, já desisti, já. Muito mais fácil ir para Buenos Aires, ir para o Chile. Sim. E o Brasil tá perdendo para os nossos irmãos. Você acha que a gente se orgulha disso? Já perdemos no futebol. Temos que perder também no investimento futebol, externo. no governo. É fácil, cara. Tipo, pra que tanta complicação? O Pedro teve um ponto bom, né? Pra segurar como refém as empresas ali. Então. Mas quem que no fim das contas é a vítima dessa hostilidade? É a empresa? Ou é o próprio país que não consegue sair da estagnação? É o que pega o político, né? Que tá pensando no interesse dele. Mas, em geral, a política não dá justificativa nenhuma para não simplificar o sistema tributário. Que, economicamente, acho que a coisa que mais alavancaria o Brasil a médio... Acho que até curto prazo. Curto não sei, porque demora muito para você mudar todo o sistema. Você já mas viu a médio e longo prazo é o mais eficiente. Não sei se é... Como é que é o nome lá do bagulho que tem lá as leis e tudo? Não sei se é manual. Não é Constituição. Eu digo referente a... Código? É o código, eu acho que é dessa parte tributária. Você já viu o negócio? Cara, eu já vi uma foto. São 50 bíblias, uma em cima da outra. Chega ao ponto de ser algo que você... É cômico, cara. É cômico. Pergunta pra qualquer médio empresário. Ouvintes, vocês que estão ouvindo. Chega em qualquer médio empresário e fala... Pequeno, médio. Pequeno, médio empresário. Chega, como é que tá indo as coisas? É bom ser empresário? Pergunta pra Espera a resposta. A não ser que seja uma empresa de financiar a campanha eleitoral. Mas fora isso, e pra mim ainda... o bom ponto do certo da educação, sim, eu achei... Educação tributária. E tem uma outra coisa também, que aqui é uma reforma muito mais interna de... Já que não vai virar um parlamento tão cedo, tem que agilizar o processo burocrático de passar leis. E segundo essa mesma reportagem da Super Interessante, em 2011, 2012, 1.900 leis foram propostas na Câmara. E chuta quantas foram aprovadas no fim do ano, acho que foi 2011. 1.900. 100. Não, 4. 4 leis chegaram no Senado. E aqui vem um grande asterisco. Uma delas era uma lei para aumentar o salário dos deputados e senadores. Óbvio, né? Nossa. Isso, cara, se você fizer a conta, eu fiz as contas aqui, na verdade, dá 0,02% das leis que foram propostas chegaram lá. E isso, obviamente, tem muita lei boba, né? Eu li lá que tinha uma lei uma proposta contra a heterofobia. Nossa. Uma lei contra a heterofobia. Você sabe o que é heterofobia? Ou uma lei, e essa acho que o Pedro vai gostar, para plantar uma árvore a cada recém-nascido. Não, olha! Ai, meu Deus do céu! Eu vou cortar cada árvore para um recém-nascido depois disso. Meu Deus. Isso é absurdo. Isso daí tem a ver com a educação dos deputados que estão lá. Mas a gente tem que agilizar esse processo burocrático aí. O parlamentarismo seria a forma mais eficiente e lindamente produtiva de se fazer isso. Mas como não vai acontecer... então vamos voltar Tira a fita vermelha dos impostos e tira a fita vermelha de passar a lei que vai derrubar essas leis de impostos antigas no próprio Congresso. Essas são as mais urgentes. Bom, galera, vocês estão falando bastante sobre mudanças e melhorias a serem feitas aí, mas na visão de vocês, o que seria um governo ideal? Que a gente almeja no fim do dia? A Dinamarca. Na verdade, até uma expressão de alguns economistas que dizem getting to Denmark, chegando à Dinamarca. É um conjunto de medidas econômicas que tenta se assimilar a esse país.
É. Nossa, cara, eu pessoalmente eu não sei, viu? Eu acredito que para alcançar isso daí, a gente tem algumas bases que dá para se inspirar em cima. Hoje no mundo eu não sei se realmente tem um governo que eu queria idêntico. Você não mudaria pra nenhum país, se pudesse. Não, eu mudaria, mas fica difícil dizer eu não, porque eu não conheço, tipo, Ok. entendeu? Mas dado que você conhece, Eu acho que os modelos... Cara, não sei, eu acho que o que mais mexe comigo é o americano, justamente porque quando você lê e pesquisa sobre os Founding Fathers, no caso, ou tipo, o que eles fizeram ali, tudo bem que hoje já teve diversas mudanças, mas aquela intenção da onde... Eu acho que através daquilo, eu não sei direito como formular. eu acho que eu tô vendo uma linha aí, mas não tá necessariamente... Eu não tô entendendo porra nenhuma. Não tá relacionada a um governo ideal, mas é um lugar que te traz um sentimento patriota. Eu acho que dali ele consegue trazer essa ideia para você se aspirar pra gente tentar trilhar um caminho para chegar até lá. Porque querendo ou não, hoje a gente fala em democracia, apesar de todos os erros, apesar de todos os problemas, a gente não consegue não pensar nos Estados Unidos quando você fala de democracia, independente dos erros que tem. Ou na França, né? A Revolução Francesa, talvez. Olha, para mim é difícil dizer porque eu não tenho nenhum modelo atual que me deixa boquiaberto ou estupefado, por assim dizer. Tem alguns que realmente, o César falou da Dinamarca, países nórdicos. Você gosta dos países nórdicos? Não é que a questão, eu não gosto, não é difícil falar que eu gosto não porque eu não conheço. Mas pelo que ele fala, realmente é atrativo. Pelo que ele conhece também, realmente é atrativo. Democracias sociais lá, sabe, eu né? sei. Socialistas, democracias socialistas. São realmente, tipo assim, atrativos. Mas é difícil dizer pra mim que se eu vou gostar ou não, porque eu não conheço. Então, Você gosta do modelo, como eles fazem lá. é difícil dizer que eu gosto, é porque eu não conheço. Mas não precisa conhecer, você precisa saber que eles cobram 60% de imposto do seu salário. Nossa. Mas te dá educação de qualidade de graça, te dá saúde de graça. 45% que sobra, filho, vai passear. Mas, enfim, voltando ao ponto aqui. Eu acredito que a base para isso já existe. Se tem uma coisa que mexe assim comigo nesse quesito de, tipo assim, planejamento, ou sei lá, essa coisa de criar um governo e tudo mais, é a base que os Founding Fathers, para quem acredita, todo mundo já sabe quem é, mas eu não sei se alguém já não conhece ou não, Founding Fathers. A gente coloca o link na referência. Isso. Estão falando dos Estados Unidos, viu, ouvintes? Para quem não sabe. Founding Fathers não é o Dom Pedro, não. Mas eu acredito que eles conseguiram colocar ali a fórmula básica para a gente conseguir alcançar, pelo menos na minha visão, esse governo ideal. Eu vou observar interessantemente que eu acho que o Pedro tá vendo como governo ideal um sentimento de pertencer a um país, esse patriotismo que eu acho que os Estados Unidos é o melhor exemplo de longe, que nem dinamarquês é tão patriota como... Acho que não existe nenhum país que é tão patriota como o americano. E o patriotismo tem o seu valor positivo. Na verdade, o patriotismo acho que é positivo, né? O nacionalismo que não. Vamos, gente! Não vamos confundir aqui. O patriotismo é aquela coisa que se orgulha das maneiras que as coisas são feitas, os valores que as pessoas se identificam, e com o fato que dá para sempre melhorar, né? Sim. Eu acho que esse é outro grande problema estrutural do Brasil. A gente já volta naquela outra pergunta, mas isso tem relevância, que é que aqui no Brasil a associação é sempre isso é Brasil. É verdade. Né? Vin Diesel aqui, ó. This is Brasil. Aqui é BR, né? Se tem estrada com buraco, é Brasil. Brasil, pô. Se tem político incompetente que não sai, é Brasil. Mas... E nos Estados Unidos? Se tiver uma estrada lá com buraco, você vai falar, aqui é Estados Unidos, né? Bem-vindo aos Estados Unidos, eles falam. Só que não. Tem político ruim lá também, mas ruim já difere. Mas enfim, eu nunca ouvi a frase lá, isso aqui é os Estados Unidos pra você. Com exceção do estado ruim da saúde universal. Mas tirando esse detalhe aí, uma coisa muito admirável dos Estados Unidos é isso. Todos têm a consciência de que dá pra melhorar e lutam pra que isso melhore. Sim. Eu acho que... O resto do mundo tem a aprender com isso, mas os brasileiros principalmente. Você vota no Tiririca, porque Brasil é uma piada? É assim que você está ajudando o seu país? Ajuda muito bem, hein? É esse o seu patriotismo, né? Já que é um circo, vota no palhaço? Eu sei que os Estados Unidos é muita referência para isso hoje por causa do Trump. Infelizmente. Mas a questão é lá... O Trump é visto como uma melhora, porque ele vai adotar as políticas lá, mas que promessa que o Tiririca fez, né?
pior que tá, não fica. Foi a única coisa que ele prometeu. O Trump, pelo menos, por mais bizarro que sejam as propostas dele, pelo menos ele tem essa coisa de Let's make America great again, é o slogan dele. Fazer os Estados Unidos grande de novo, né? Grande no sentido poderoso. Enfim, essa é a promessa que todos querem acreditar. Esse, na verdade, pode ser ter a grande pegada dele, de pegar esse sentimento de que já não é mais o que era e ele vai ajudar que volte a ser aquilo tudo. Que é esse patriotismo, ele traz a flor da pele o patriotismo. E acho que nesse governo, acho que o governo ideal traria esse sentimento em você. Eu sou daqui, tipo, escreve na veia, né? Escreve na parte de baixo do antebraço. Orgulho de falar. Aqui é BR porque BR é bom, porra. Pior que é verdade, né? Parando pra pensar, eu acho que o César resumiu bem. Eu não tava encontrando palavras pra falar isso, porque realmente no Brasil não tem isso. O Pedro quer ser patriota, mas não consegue. Não consegue. É difícil, hein? E é triste, você não sabe como é triste uma coisa dessa. Mas em termos de modelo, e aqui é uma das maiores ironias de todos os podcasts que a gente já gravou. Estados Unidos tem um dos modelos eleitorais mais podres que existem. O voto distrital, o impedimento que existe no Congresso com só esses partidos grandes. Lá não tem outros partidos, né? Você viu que em 2013 até o governo entrou em colapso, ele foi shutdown lá, ele parou. O governo literalmente parou, porque os republicanos não entravam em acordo com os democratas, não tinha dinheiro para pagar os servidores. Parou. Ficou 2-3 dias, o Washington não funcionou. Parou. Mas, pô, que eficiência que é essa? O parlamentarismo lá mandou um abraço. Mas lá é um contra-exemplo de tudo de bom que a gente falou aqui em termos de estrutura de governo, etc. Mas o patriotismo, apesar dessas coisas todas, ainda é bem louvável. Mas já que eu tô falando de estrutura, em termos estruturais, um modelo acho que seria um modelo parlamentar, obviamente, muito mais para Westminster do que para a Rússia, porque a Rússia é mais de transição do que final. Acho que votação tinha que ser preferencial também. Aí o Estado, acho que deveria cumprir o papel de garantir que todos saiam da mesma linha de partida. Ou seja, o public goods, que a gente falou lá no comecinho de iluminação pública, de defesa militar, eu acho que também abrange para a educação, abrange para a infraestrutura, abrange para a saúde. Porque com um país onde você já é mal educado, não tem direito a ir no médico, ou custa muito caro, como que você vai fomentar que as pessoas tomem riscos, criem grandes empreitadas? Você vai criar só ressentimento e desigualdade que vai gerar violência. Eu lembro uma vez, uma reportagem, eu lembro que jornal foi agora, se foi um jornal inglês, algum jornal europeu colocou assim: brasileiros são os mais burros e assassinos do mundo. O que você espera depois de ler uma coisa dessa? Eu não sei. Burros não é aquele pisa lá, né? Mas não... Eu confio no brasileiro. Eu acho que tem muito potencial aqui, até porque uma das coisas, das vertentes do liberalismo, é que todos são iguais. Iguais realmente. Então, dadas as mesmas oportunidades, as chances de atingir sucesso são as mesmas. É por isso que eu acredito que o governo tem que intervir, sim, e garantir as mesmas oportunidades. Não garantir o mesmo salário para todos. Isso daí é outra coisa. Já entrou numa bandeira vermelha aí que não. É outra coisa. Mas garantir igualdade de oportunidades, garantir correção que o mercado não sofra de abusos, ou não, que o mercado não seja hábil a cometer abusos. O que é aquele capitalismo selvagem que os caras falam, ou não? Não seria capitalismo. É que o laissez-faire, em sua integridade total, é autorregulamentável. Uma grande discussão já econômica aqui é que o mercado se autocorrige, por exemplo. A mão invisível lá do mercado? Se uma empresa cobra, se tem um monopólio e está cobrando R$10 por um amendoim, e você planta o amendoim na sua casa e vende por R$5, todo mundo tende a ir para você. Sim. Então, no fim do dia, que eles chamam de competição perfeita, dado a qualidade do produto, todos vão priorizar o mais barato. Você vai ser forçado a desenvolver métodos que vão baratear o custo e aumentar a eficiência para oferecer o produto mais barato. Algo que eles chamam de... Tudo vira uma commodity. Commodity, vocês sabem, é arroz, trigo. Tudo tem um preço internacional. Não importa de onde vem, é a mesma qualidade. E a competição é perfeita. Mas... não é bem assim que acontece. Você precisa regulamentar. Tudo que segue da palavra perfeito. Não, commodities é um exemplo que funciona. Commodities hoje é o mercado mais próximo do perfeito que você consegue chegar. Mas, enfim... O ponto tem que garantir isso, garantir a condição de competição, permitir liberdade individual de crença, de discurso, de tudo, e respeitar tradições na medida que
são respeito e não uma dedicação cega à maneira a continuar as coisas porque elas sempre foram assim. Porque, lembrando, se essa fosse uma justificativa boa, tinha escravos por aí ainda. Mas é isso, o governo ideal, resumindo, parlamentar, que promove o Estado, garante oportunidades iguais, garante que o mercado funcione bem, com liberdade individual para todos, e promova um sentimento patriota. Olha só. Vocês querem morar no meu país, ouvintes? Não, deve ser uma boa, hein? Gostei. Em vez de montar um partido político já bem, se a gente comprasse uma ilha... Pensei nisso agora. Ouvintes, vamos começar uma campanha de doação? Patreon lá. No Kickstarter lá e... Campanha de doação, veja bem, ó. Você doa lá o seu R$1, R$10, até a gente conseguir comprar uma ilha. Aí a gente mora lá e a gente manda umas fotos pra você depois. Olha o político brasileiro. Bom, galera, depois dessa sessão da Câmara que nós tivemos aqui, dessa longa conversa, eu acho que dá pra finalizar o assunto por hoje. E, bom, sabe como é que é, né? Continuem a discussão, não deixem o assunto morrer aqui. E, pô, política tem aquela fachada de chato, mas como a gente disse aqui no começo, é importante saber. Como veja bem, vale legal. a pena saber. E começa a ver, você vai ver, tem uns negócios muito da hora no meio aí, ó. Mas é isso aí, Veja bem que é bom. eu só quero reforçar o negócio do William, de que a gente deixou muita coisa de fora aqui, principalmente da definição de direita e esquerda. Sim, Que tenho certeza que vai ter povo... Teve gente que passou raiva escutando. Sim, com certeza. Mas a gente tá escutando... Dos dois lados. A gente sabe disso e a gente quer promover, o nosso slogan é fomentar discussões. Então, entre no nosso site, no Facebook, mandem comentários pelo WhatsApp, que para quem não lembra o número é 19 9898 50552. De novo, 19 9898 50552. Posso concluir aqui então, gente? Ó, pra concluir, vote Veja Bem. Trio Ternura. Isso aí. Voto de ternura. Patriotas VB. Valeu, gente. Até a próxima. Falou, galera.